Então ele se lembrou da sogra e do último pedido dela. Após pensar um pouco, decidiu ir imediatamente ao cemitério. Lá, ele foi recebido pelo vigia. O vigia era um velho conhecido da senhora Judite, desde seus tempos de escola. Quando soube que o genro dela havia chegado, ele verificou os documentos de Hugo e só então o conduziu até o túmulo da senhora Judite. Ao longo do caminho, o homem falou sobre a vida difícil e os últimos dias da mulher. Ela era uma boa mulher. A senhora Judite me ligou antes de morrer e me pediu para pegar uma coisa do apartamento e enterrá-la em seu túmulo. Ela disse que era para o genro dela. O que será? Perguntou Hugo. Você verá por si mesmo. Ofereci a ela para deixar ficar comigo, mas sua sogra disse que seria mais seguro na sepultura. Eu também não sou imortal, poderia morrer e assim o conteúdo ficaria perdido. Mal dizendo isso, o vigia parou na sepultura recente. Arrumei um pouco o túmulo, disse o vigia e entregou a Hugo uma pequena pá. Aqui, Cave um pouquinho aqui. Por quê? Perguntou Hugo, ainda incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Cave e eu ficarei de guarda. Você descobrirá o que tem aí dentro, o vigia insistiu. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Hugo conheceu Paloma por acaso no supermercado, onde apareceu uma noite após o trabalho. Ele estava com pressa, e ao dar seu habitual passo rápido em direção à geladeira com comida semi-pronta, acidentalmente bateu no carrinho de uma bela jovem. Ele pediu desculpas e sorriu para ela, que retribuiu o sorriso, indicando que estava tudo bem, e seguiu para outro corredor. No caixa, Hugo sentiu alguém empurrá-lo para o lado. Ao olhar em volta, viu a mesma mulher novamente. Ela estava tão absorta lendo em seu smartphone que não estava olhando para frente. Olha, pelo jeito você também quer passar pelo caixa, brincou Hugo. Ah, me desculpe, a mulher ficou envergonhada, e olhando para o homem, riu alegremente. Hugo também sorriu e percebeu como ela era bonita. Na rua, já parado perto do carro, Hugo viu a mesma mulher saindo da loja com uma sacola pesada. De repente, a bolsa estourou e todo o seu conteúdo caiu na calçada. Hugo correu imediatamente para ajudá-la, lhe trouxe uma bolsa nova, e enquanto recolhiam a comida, os dois começaram a conversar. Foi assim que eles começaram a namorar. Paloma era linda e inteligente, e pela primeira vez na vida, Hugo se apaixonou. Logo, os jovens se casaram. Os únicos convidados do casamento foram os parentes de Paloma, alguns amigos de Hugo e alguns colegas de trabalho de Paloma. Hugo, que foi criado pela avó após a morte de seus pais e não tinha parentes, ficou surpreso quando a mãe de Paloma, senhora Judite, lhe pediu para ficar de olho na filha e não lhe dar muita liberdade, pois ela, assim como o pai, gostava muito de ir a festas. Um ano após o casamento, Hugo sugeriu à esposa que era hora de terem um bebê. Paloma não queria pensar nisso, mas não demonstrou. Enquanto isso, Hugo estava feliz. Ele tinha um relacionamento caloroso e amigável com sua sogra. Passava muito tempo com ela, ajudava em tudo e frequentemente sentavam-se na cozinha para conversar. A senhora Judite contou a ele sobre seus anos como professora e sobre o destino de seus alunos. Hugo ouvia e sorria, sentindo-se tão bem com aquela mulher como se estivesse se comunicando com a própria mãe. Paloma às vezes se ressentia do marido pelo contato frequente com a mãe, mesmo que ela mesma raramente fosse vê-la. Hugo tentou explicar à esposa. Paloma, sua mãe tem mais de 60 anos, ela tem artrite, diabetes, é difícil para ela ficar sozinha. Diabetes? Desde quando? A mulher perguntou surpresa. Já se passaram 3 meses, você não lembra? Ela contou para você na minha frente, ao telefone, quando eu a estava visitando. É mesmo? Talvez tenha sido assim mesmo. As coisas estão tão complicadas no trabalho atualmente que minha cabeça está girando, disse a mulher, tentando se defender. Hugo apenas balançou a cabeça em reprovação, pensando que sua esposa deveria ter sido mais atenta à mãe. Ele até ofereceu à senhora Judite para morar com eles, mas ela recusou categoricamente. Oh não, Hugo, Paloma e eu não vamos nos dar bem. Enquanto eu puder viver sem ajuda, viverei sozinha. E quanto a Paloma, não vou conseguir ficar quieta, vou começar a dar aulas para ela, e ela tem um caráter explosivo. Nós vamos apenas brigar. Hugo ficou muito surpreso com a resposta da sogra,
pois Paloma era uma pessoa gentil e um anjo para ele, mas ele não interferiu no relacionamento entre as mulheres. E então o desastre aconteceu. Um dia, ele e sua esposa estavam voltando para a casa de amigos. Desta vez, Hugo tinha bebido um pouco e Paloma estava ao volante. Paloma, por que você está acelerando tão rápido de repente? Ande mais devagar, comentou Hugo preocupado. Ah, relaxa amor, riu Paloma e virou-se para o marido. Desacelere, gritou Hugo horrorizado ao ver uma mulher à frente na faixa de pedestres. Paloma se virou perplexa, e assustada, em vez de frear, acelerou. Houve um baque surdo e a mulher na travessia foi jogada para o lado. Hugo ajudou sua esposa a parar o carro. Oh meu Deus! Gritou Paloma, agarrando-se ao volante. Eu a matei. Mas Hugo não a estava mais ouvindo, ele pulou do carro e correu até a vítima. Ela estava viva, mas inconsciente. Hugo chamou uma ambulância e a polícia. Hugo, querido, Paloma soluçou no ombro do marido, ao lado da mulher ferida, esperando pelos médicos e policiais. Estou com medo. Eles vão me colocar na prisão. Não. Eu não quero. Como isso pôde acontecer? Calma, Paloma, acalme-se. O principal agora é que ela sobreviva. Arranjaremos os melhores advogados, ele disse, tentando acalmá-la. Hugo, me escute. Não posso ir para a cadeia, estou grávida. Eu só queria te contar sobre isso hoje para te fazer feliz. Hugo ficou chocado e começou a pensar rápido no que fazer. Ele entendia que Paloma poderia ser presa e não podia permitir que ela passasse por tal provação estando grávida, então ele decidiu assumir a culpa. Logo, Hugo foi preso. Como foi encontrado álcool em seu sangue e o estado da vítima permaneceu grave, a sentença foi severa e ele foi condenado a vários anos em uma colônia penal. Apenas a sogra dele estava no tribunal para apoiar o genro, enquanto Paloma estava ausente. O tempo na prisão se arrastou lentamente e apenas as cartas de casa traziam algum conforto para Hugo. Paloma escreveu e informou que a mulher ferida estava viva, mas havia ficado inválida. Hugo percebeu então que era improvável que conseguisse liberdade condicional, mas estava principalmente preocupado com Paloma. Ele perguntava frequentemente à esposa em suas cartas se ela sabia o sexo do bebê, mas ela não respondia. Um dia, ela simplesmente escreveu que, infelizmente, eles não teriam o bebê, pois ela teve um aborto espontâneo devido a todas as preocupações. Hugo estava à beira do desespero, mas conseguiu se recompor. Ele decidiu que tudo ficaria bem e que definitivamente ajudaria a mulher que ficou incapacitada por culpa deles. Mas primeiro, ele precisava sair da prisão. A senhora Judite também escreveu para Hugo, e suas cartas eram muito sinceras e gentis. A mulher apoiou Hugo de maneira maternal, preocupada com o bem-estar dele. Não se preocupe comigo, senhora Judite, escreveu Hugo, está tudo bem comigo. Definitivamente, você deve ficar de olho nos seus níveis de açúcar. Provavelmente acabaram as tiras de teste para o glicosímetro que comprei. Não economize, compre algumas de qualidade. Ele realmente esperava que, em sua ausência, Paloma prestasse mais atenção à mãe. Mas, cerca de 6 meses depois, chegou uma carta da senhora Judite, que abalou Hugo profundamente. Meu querido genro, eu ficaria satisfeita se você fosse meu filho. É um pecado escrever isso, mas às vezes tenho vergonha de ter dado à luz Paloma. Quando você e ela se casaram, pensei que ela tivesse tomado um rumo na vida, e parecia que sim. Mas, na verdade, descobri que ela não tinha. Hugo, ela saía com todos os tipos de homens. Eu a repreendia, mas não adiantava, ela nunca me ouviu. É por isso que meu relacionamento com ela foi complicado. E então você apareceu e pensei que tudo iria mudar, mas não. Quando você foi para a cadeia, ela enlouqueceu, diferentes homens vieram vê-la, não quero mais ficar calada sobre isso. Eu sei que é difícil para você saber, por isso não queria contar por carta. Mas não queria partir com esse fardo, porque você é mais próximo de mim do que minha filha. Hugo, estou morrendo, eu descobri que tenho um tumor há 2 meses. É muito agressivo e cresce rapidamente. De qualquer forma, os médicos não podem fazer nada. Ainda tenho 1 mês ou 2 no máximo. Estou em um hospício agora. Estou escrevendo esta carta há alguns dias, está muito difícil. Hugo, quero te pedir uma coisa, quando você sair da prisão, vá ao meu cemitério e cave meu túmulo.
Faça isso e com certeza, você entenderá tudo depois. Hugo releu a carta várias vezes. Ele ficou muito magoado com a infidelidade da esposa e com a doença da sogra, mas o estranho pedido da idosa o deixou surpreso, sem entender nada. Ele chegou à conclusão de que a infeliz mulher devia estar completamente fora de si por causa de sua doença, se ela estava escrevendo essas coisas. Algum tempo depois, Hugo foi convocado pelo chefe da prisão e informado que novas circunstâncias haviam surgido em seu caso e estava sendo enviado para reconsideração. Acontece que a mulher ferida recuperou a consciência e se lembrou que havia uma mulher ao volante. Ela era muito meticulosa e não queria deixar um homem inocente cumprir sua pena, então ela mesma conseguiu uma revisão do caso. Hugo foi levado ao tribunal e a mulher ferida, cujo nome era Evelyn, testemunhou, o que determinou o curso posterior do caso. O vídeo de vigilância que sobreviveu milagrosamente também desempenhou um papel importante. Ninguém nunca a tinha assistido antes, porque o próprio Hugo confirmou sua culpa. No final, o depoimento de Evelyn e o vídeo não deixaram dúvidas de que Paloma dirigia o carro. Quando ela foi acusada, Paloma tentou escapar, chorou, gritou e culpou Hugo, mas ele apenas desviou os olhos. Agora, assim como Evelyn, ele acreditava que todos deveriam ser responsáveis por seus atos. Hugo foi logo liberto e Paloma foi condenada à prisão. Hugo voltou para casa e a primeira coisa que fez foi se livrar de todas as coisas que o ligavam à sua esposa infiel. Ele encontrou o telefone de Paloma, o ligou, e ao examinar seu conteúdo, encontrou uma mensagem entre Paloma e sua amiga. Paloma escreveu que precisava dos contatos de um médico confiável que pudesse fazer uma declaração oficial de aborto espontâneo para mostrá-lo a Hugo. E a amiga dela lhe enviou alguns números. Hugo ficou furioso, isso significava que ela também o havia traído com o bebê. Então ele se lembrou da sogra do último pedido dela. Depois de pensar um pouco, decidiu ir imediatamente ao cemitério. Lá, ele foi recebido pelo vigia. O vigia era um velho conhecido da senhora Judite, desde seus tempos de escola. Quando soube que o genro dela havia chegado, ele verificou os documentos de Hugo e só então o conduziu até o túmulo da senhora Judite. Ao longo do caminho, o homem falou sobre a vida difícil e os últimos dias da mulher. Ela era uma boa mulher. O marido dela era um idiota, pelo menos ele morreu cedo, e não a atormentou com seus adultérios por muito tempo. E a filha dela era como ele. Ela também não se importava com a mãe. A senhora Judite me ligou antes de morrer e me pediu para pegar uma coisa do apartamento e enterrá-la em seu túmulo. Ela disse que era para o genro dela. O que será? Perguntou Hugo. Você verá por si mesmo. Ofereci a ela para deixar ficar comigo, mas sua sogra disse que seria mais seguro na sepultura. Eu também não sou imortal, poderia morrer e assim o conteúdo ficaria perdido. Mal dizendo isso, o vigia parou na sepultura recente. Arrumei um pouco o túmulo, cortei a grama, plantei flores. A filha da senhora Judite nem veio aqui. Disse o vigia e entregou a Hugo uma pequena pá. Aqui, Cave um pouquinho aqui. Por quê? Perguntou Hugo, ainda incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Cave e eu ficarei de guarda. Você descobrirá o que tem aí dentro, o vigia insistiu. Então Hugo pegou a pá, e literalmente, 5 minutos depois, a pá chocalhou contra algo de ferro. Hugo se agachou e tirou uma caixa do chão. A abriu e maravilhou-se ao ver antigas joias de ouro, com tantas pedras preciosas, cintilantes e brilhantes em todas as cores. Havia uma nota anexada a elas. Nela, a senhora Judite escreveu que seus ancestrais pertenciam a uma família nobre, e essas joias passaram para ela por herança. A mulher não queria que sua filha tola desperdiçasse tudo, então ela decidiu dar para Hugo, a quem ela sempre considerou seu filho e sabia que ele se disporia adequadamente delas. Você sabia o que tinha dentro? Sussurrou Hugo surpreso, olhando para o vigia. Claro, disse o homem mais velho. Por que você acha que eu não peguei para mim? Eu tinha muito respeito pela senhora Judite, e ela deu algumas joias para mim, então meus netos e eu teremos o suficiente para toda a vida agora. Hugo passou algum tempo no túmulo e foi embora. Sim, ele sabia exatamente o que iria fazer agora. Ele sabia que a mulher ferida precisava de dinheiro para a reabilitação. Depois de vender algumas joias, Hugo transferiu anonimamente a quantia necessária para Evelyn. No entanto, ela descobriu de quem veio a transferência e ligou para agradecer. Eles conversaram um pouco e Hugo lhe desejou uma rápida recuperação.
Quando ele a visitou na clínica, 6 meses depois, ela já andava sozinha. Logo, Evelyn e Hugo começaram a namorar. Ele se divorciou de Paloma e abriu seu próprio negócio. Um dia, Evelyn sugeriu que Hugo ajudasse Paloma a conseguir liberdade condicional, porque agora ela já devia ter aprendido a lição e Evelyn e Hugo estavam felizes, ela não poderia atrapalhar. Às vezes, ele mesmo pensava nisso, porque a mãe de Paloma acabou lhe proporcionando uma vida feliz. Mas quando ouviu isso de Evelyn, Hugo ficou surpreso mais uma vez com o quão receptiva e razoável ela era. Hugo imediatamente encontrou um bom advogado e Paloma logo foi liberta da prisão. Ele nunca mais quis vê-la. E Paloma também não queria se comunicar com ele, mas não pôde deixar de agradecê-lo por tê-la libertado e a perdoado parcialmente. Hugo pretendia transferir uma quantia decente de dinheiro do produto das joias para a conta dela, mas dessa vez Evelyn se opôs, dizendo que a mulher deveria se esforçar um pouco. Ele concordou. Sendo assim, ele deu apenas uma quantia que seria o suficiente para ela sobreviver e recomeçar a vida. Hugo usou a maior parte do dinheiro para investir em seu negócio. E a sogra de Hugo estava certa no final das contas, o dinheiro não fez nenhum bem a Paloma. Um dia, quando Hugo e Evelyn estavam passeando no parque com o filho de 2 meses, uma mulher de aparência desleixada, obviamente bêbada, passou e lhe disse com raiva: "Bem, você está aproveitando sua vida feliz?" Hugo se virou e mal conseguiu reconhecer sua ex-esposa naquela mulher miserável. Ela estava cambaleando e sorrindo, e quando Hugo perguntou como ela estava, ela de repente começou a chorar bêbada, e entre soluços, lhe disse que havia perdido todo o seu dinheiro e agora ninguém a queria. Ela tentou se jogar no pescoço de Hugo, mas ele se afastou, assentou em um banco, e foi embora, para sua amada esposa e filho, para sua família. E quanto a Paloma, a deixou sentada sozinha pensando em sua vida desperdiçada, porque era tudo sua própria escolha. Após o encontro no parque, Hugo e Evelyn voltaram para casa, abraçados, com seu filho adormecido nos braços de Hugo. Eles estavam em paz, sabendo que tinham um ao outro e que, apesar de todas as adversidades, haviam encontrado a felicidade. Se tornou uma história engraçada o fato de como eles se conheceram. Afinal, algumas coisas ruins realmente acontecem para outras coisas boas acontecerem, essa foi a conclusão deles. Hugo continuou a prosperar em seu negócio, usando sua inteligência e determinação para construir uma vida confortável para sua família. Evelyn, por sua vez, dedicou-se à reabilitação, e com o tempo, recuperou completamente sua saúde. Ela também se tornou uma defensora ativa dos direitos dos pedestres, usando sua experiência para conscientizar sobre a segurança no trânsito. Quanto a Paloma, ela acabou voltando e passando algum tempo na prisão, refletindo sobre suas escolhas e as consequências de suas ações. Quando foi liberta novamente, ela decidiu mudar sua vida. Sofreu para conseguir algum dinheiro, mas quando conseguiu, ela se matriculou em um programa de reabilitação e começou a trabalhar como faxineira. Após tanto sofrer, ela decidiu que precisava se reerguer ou morreria cedo. Ela nunca mais voltou a ver Hugo, mas sempre se lembrava dele com uma mistura de arrependimento. Hugo se lembrava da senhora Judite com carinho, honrando sua memória e agradecendo a ela por ter desempenhado um papel tão importante em sua vida. Ele visitava seu túmulo regularmente, levando flores e contando histórias sobre ela para seu filho. Analisando a índole que Paloma tem e o tipo de pessoa que ela foi ao decorrer da história, você acha que ela tomará jeito ou tropeçará novamente? O que uma pessoa como ela precisa para mudar de forma definitiva? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.